A Polícia Federal é subordinada, em última análise, ao presidente da República. Enquanto no Brasil era recorde de apreensão de drogas, recorde de venda, né, de bens apreendidos de traficantes, de valores, a Polícia Federal batia todos esses recordes. A PRF... Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Os bens da Starlink, inclusive, gerou uma revolta de um grupo de bilionários. Isso afetou até o establishment aqui norte-americano. Estão pensando, calma aí, cara, até quem não saiba do que acontece no Brasil falou assim, não, essa censura aí tá indo longe demais. Como é que é o cara? Bill Ackman foi um deles, né? Falou, olha, calma aí, o cara tá tendo problema com X e bloqueou a conta da Starlink. Aí começaram até o próprio Lira falou, né? Calma aí, isso é tipo, a Ambev tem um problema que tá devendo negócio, ele vai lá, vai congelar o leite. Eu ainda quero falar hoje sobre Arthur Lira, então. Vamos lá. Enfim, então isso daí foi um problema. Elon Musk. O segundo, Jason Miller. Né? O Jason Miller ele já fez parte do primeiro governo Trump, ali de 2016 a 2020, esteve dentro da Casa Branca, é uma pessoa que é ligada no marketing e ele foi detido durante 3 ou 4 horas no aeroporto de Brasília em 2021. Então o Jason Miller... Por ordem do Alexandre de Moraes. Por ordem do Alexandre de Moraes. O que aconteceu? 2020, Trump perde a eleição, em janeiro de 2021 ele não é mais o presidente. Ele, na sua relação conflituosa com o Twitter, antes do Elon Musk comprar, tá? O Twitter bem progressista, bem de esquerda, o que faz? Expulsa o Trump do Twitter. Os conservadores do mundo inteiro começam a migrar para outras redes sociais buscando alternativas. 2 redes sociais se destacam, o Parler e o Getter. O Parler, ele foi, no dia seguinte, banido das plataformas Apple Store ou do Android para você baixar. O pessoal do Vale do Silício, os globalistas, disseram que necessitava ter uma política anti-discurso de ódio que o Parler não tinha. Com o Getter, eles não sei porquê, mas não bloquearam o Getter. E quem é o dono do Getter, essa rede social? Era o CEO. Eu não era o dono, mas era o CEO. É o CEO, o Jason Miller, que já havia trabalhado com Trump no passado. E o Jason Miller, em 2021, veio ao CPAC, meses depois desse turbilhão todo, veio ao CPAC, o evento que eu organizo, trouxe para o Brasil, um evento norte-americano, deu o seu discurso. Na hora de ir embora, por ordem do Alexandre de Moraes, a Polícia Federal segurou ele 3 a 4 horas no aeroporto de Brasília. Queria que ele assinasse os papéis em português. Ele falou, calma aí, eu não vou assinar nada, eu não falo português. Arranjaram uma tradutora na hora, ele não entendeu nada. Ele falou, olha, eu sou testemunha, eu sou investigado, o que está acontecendo? Eu só quero retornar pro meu país, eu sou um cidadão americano. Arranjaram lá um tradutor na hora, um advogado, ele conseguiu, ele não assinou, até onde eu sei. Foi a menina da companhia aérea que fez a tradução. Menina da companhia aérea que fez a tradução, porque os policiais federais acho que não falavam inglês. Não falava. Ele retornou para os Estados Unidos, falou aqui. Isso virou teve uma notoriedade, uma certa notoriedade aqui em solo americano, não tanta no Brasil, mas essa pessoa guarda no coração essa rusga, né, de ter vindo ao Brasil. Olha só, na cabeça de muitos americanos, ele foi o quê? Ele foi num país de terceiro mundo, que o Brasil é um país de terceiro mundo. Acontece tudo isso, que não acontece, né? Ou pelo menos não acontecia em país desenvolvido. E essa pessoa agora, tá na cabeça do marketing da campanha do Trump. Então, se o Trump ganhar, ele tem 2 pessoas. Elon Musk, ele é o porta-voz, ele é o porta-voz. Tem outras pessoas também que eu acho que não vale a pena a gente falar aqui. Sim, que mas podem acabar integrando a administração Trump de uma forma ou de outra. Mas então, essas pessoas, elas têm uma atenção com o Brasil, assim como o presidente Trump. É que a vida de um presidente, sabe que é muito atribulada. É o dia inteiro resolvendo problema. Blá, blá, blá. Então, você ter o acesso é muito importante. E essas pessoas terão acesso ao Trump, caso ele seja eleito, né? Deus queira, seja eleito 5 de novembro, terça-feira. Então eu acho que o Trump ele vai tomar algumas medidas com relação a isso. Eu inclusive falo o seguinte, conhecendo um pouquinho o Trump, eu creio que ele vai tomar essa disputa entre Musk e Alexandre de Moraes, não um conflito entre 2 indivíduos, mas sim um conflito onde o governo brasileiro está expulsando do seu país uma empresa americana que está seguindo a Constituição, tanto brasileira quanto a dos Estados Unidos. Eles não vão admitir isso daí. Então o Trump ele tem a coragem suficiente e a vontade e energia suficiente para mudar essa relação. O que ele vai fazer? Aí eu não sei, né? Tem que ver o que ele vai ser aconselhado, quais decisões ele vai tomar. Mas se o Congresso americano aprovar uma lei dessa, ele vai ter assim mais um incentivo, mais um mecanismo para tomar certas atitudes.
Não falo por ele, tá? Não. Eu não tenho usado aqui. Trump faz isso, Trump faz aquilo, né? O Paulo Figueiredo asseverou muito bem aqui. A gente nunca trabalhou com sanção. Eu acho que o caminho não é por aí. Agora, tem mecanismo de pressão. Eu que trabalho com sanção, você não. Aí já é da parte que a gente vai discordar. Mas cancelamento de visto, cancelamento de conta bancária, né? Congelamento de patrimônio, que é justamente o que eles fizeram na Venezuela. Na Venezuela, eles fizeram isso através de uma trama envolvendo narcotráfico e terrorismo internacional. E aí já... alguns bilhões, eu não sei de cabeça agora quantos bilhões exatamente, mas muitos bilhões eles congelaram dos venezuelanos, né, do governo do Maduro lá, e o último fato que ocorreu foi a apreensão do avião, do Air Force One da Venezuela, né, em solo da República Dominicana. Então, vamos ver como é que vai funcionar tudo isso. Eu não descarto que tenha ligação do narcotráfico com boa parte do centro do poder do Brasil, não. Tá? Cada vez mais isso está ficando... Muita gente levanta essa suspeita, né? O poder do narcotráfico na política global, mas certamente na política sul-americana, é uma coisa que está cada vez mais me chamando a atenção. Eu confesso que eu acho que eu ainda não tenho a dimensão da força do PCC, por exemplo, no Brasil. Eu acho que eu não tenho. A gente que é do Rio, você é deputado de São Paulo, mas é do Rio também, a gente está vendo no Rio impressionante, né, como o crime organizado tomou todos os ramos. Está vendo agora nesse negócio de graças apostas, ao Partido Socialista Brasileiro, que entrou com uma ação, o ministro Fachin do STF deu. Mas até isso é impressionante. Até o fato dessa ação ter sido dada, ter sido mantida, e a gente está, até agora, com dificuldade de ter operação policial. Até hoje é só na exceção. É só na exceção, né? É igual algema, né? Você vai usar algema, tem que justificar, tem que falar o porquê, etc. Isso é uma coisa impressionante, cara. A polícia do Rio de Janeiro hoje é proibida de operar na favela. Isso não deveria ser uma coisa de esquerda ou de direita. Não. E isso é impressionante. Eu não estou dizendo, não tenho elementos aqui para dizer que o ministro Fachin agiu para defender o interesse do narcotráfico. De fato, ele defendeu o interesse do narcotráfico. Eu só não sei se foi de forma dolosa ou não. Não tenho nenhum elemento para dizer que foi. Mas que, sem dúvida nenhuma, é impressionante. E a gente sabe o poder que esses caras têm, a gente sabe os advogados que eles contratam, o quanto que eles gastam com esses advogados e o quanto que esses advogados transitam dentro do STF. A gente sabe as decisões que o STF tem contra esses advogados e a gente vê coisas impressionantes, como a forma como o Flávio Dino, quando era ministro da Justiça, teve lá na Maré, naquele caso específico, a própria atuação do Lula na campanha, visitando comunidades que... A quantidade de votos que eles recebem em toda eleição. O próprio endosso dos candidatos de esquerda que recebem, isso é muito impressionante. E eu sempre digo o seguinte, tá? Você que é policial federal, Eduardo, eu falo isso só para te sacanear algum dia. Do tempo que a PF era outra. Não vem com essa não. Policial federal. Claro que tem gente maravilhosa aqui, inclusive um amigo. Cara, e constrange, acho que constrange a maioria. Quando eu falo às vezes com os colegas, eles ficam assim. Muita gente boa lá dentro. Quem mais negativo é que fica, né, cara? Muito mais. Foi muito tempo para construir uma imagem positiva e era muito legal o tesão que a população tinha na Polícia Federal fazer um filme e, série da Globo, sei lá. A galera que prestava concurso, cara. Cara, muito legal, as pessoas empolgadas assim, cara, hoje em dia todo mundo de cabeça. Militar também ficou muito. Os caras conseguiram destruir a credibilidade dos dois. Mas eu digo isso pelo seguinte. Eu tava falando de você ser policial federal para te sacanear aqui, mas tava falando como um todo, dessa situação do narcotráfico e do centro de poder no Brasil. Enfim, perdi a porra do fio da meada, parece o Joe Biden agora. A gente começou falando do Rio de Janeiro, a influência do PCC. Eu não sei qual é a influência. Eu tô ficando impressionado. Mas assim, a organização deles é muito boa, porque eles não só lavam dinheiro, né? A questão de lavar dinheiro, impostos de gasolina. O Derrite em São Paulo, inclusive, deu um cano nesses caras do PCC, bilionário. Impressionante o trabalho dele. O Derrite, ele tem mandado muito bem dentro das possibilidades que ele tem. Pra ficar melhor do que isso, só se você começar a alterar a lei. Fora isso, pra mim, Derrite é nota 10. Nota 10, né? Agora, eles formam advogados, pagam faculdade pra formar advogados. Mas o que me impressiona? Você vê o caso do Maduro, por exemplo. O Maduro é, segundo o Departamento de Justiça americano, um narcoterrorista. O Departamento de Justiça vê o problema do Maduro financiando operações de narcoterrorismo nos Estados Unidos. Eu falo, mas os Estados Unidos estão longe da Venezuela. O Brasil está do lado da Venezuela. Não é possível que a Polícia Federal
americana investigue o Maduro e chegue à conclusão que ele é narcoterrorista, e a Polícia brasileira... Federal brasileira, que está ali do lado. Eu sei que eles estão muito ocupados prendendo velhinho. Exatamente, a preocupação é outra. Prendendo velhinho, bolsonarista. Olha como é que é importante a presidência da República, né? Eu tenho certeza. Gente, a Polícia Federal é um órgão subordinado ao Ministério da Justiça. O Dinho era o ministro da Justiça e fez um troca-troca. Né? Saiu do Ministério da Justiça, foi para o STF, e o Lewandowski, que se aposentou, saiu do STF e foi para o Ministério da Justiça. Eu não comparo os dois, tá? O Lewandowski com o Dino. O Dino, ele abertamente fala que é comunista, foi na maré, etc. Tem muitos fatos negativos, mas a Polícia Federal é subordinada, em última análise, ao presidente da República. Enquanto no Brasil era recorde de apreensão de drogas, recorde de venda, né, de bens apreendidos de traficantes, de valores, a Polícia Federal batia todos esses recordes, a PRF também. Você teve ali no começo do governo Bolsonaro, tinha uma ordem de anos do Ministério Público para você remover os cabeças dessa organização criminosa do presídio de São Paulo. Só quando o Bolsonaro virou presidente é que isso de fato ocorreu. Aí foi um para o presídio federal de Mossoró, o outro presídio federal de Brasília, o outro presídio federal de Porto Velho. Você desmantelou as cabeças, deu uma desorganização nesse crime organizado. Você tinha um enfrentamento sendo feito, né? Aí quando chega a presidência do Lula, as coisas voltam a ser como era antes. É igual aquela gravação feita lá num presídio do Paraná, onde tem um dos cabeças do PCC, em que ele fala, né, ele reclamando que quando chegou o Bolsonaro, e verdade seja dita, né, inclusive o ministro da Justiça era o Moro, ele falando que nos tempos do passado com o PT eles tinham um diálogo cabuloso. E com os caras agora do Bolsonaro não tem mais esse diálogo. É isso. Gente, só tem uma maneira de você reduzir o crime. Olha o que eu vou falar, que é bizarro o que eu vou falar. Só tem uma maneira de você reduzir a criminalidade. É combatendo ela. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.